Fala galera, professor Gustavo, agora para darmos uma introdução de como é chegado aos valores, aos cálculos associados aos títulos públicos federais, que ainda está dentro do nosso módulo de renda fixa, tá bom? Então, vai ser um encontro introdutório, nós vamos dar algumas definições, algumas explicações sobre. Então, vamos iniciar pela letra financeira do Tesouro, conhecida como popularmente Tesouro Selic, e que ele tem característica pós-fixada. Eu vou escrever aqui, ó, pós-fixado, fixado. Então, eu sei a forma de remuneração, mas eu não sei de fato quanto é, qual que é o valor. Eu sei que ele vai me pagar a variação da Selic diariamente, então eu sei qual é a fórmula, eu sei como vai me remunerar, mas eu não sei de fato o valor. Isso é característica de pós-fixado. Ou sabe o quanto de fato vai render, característica pré-fixado, ou você sabe a forma de remuneração, mas não sabe ainda de fato qual é este valor. Você sabe como vai ser, mas não sabe o valor, porque vai depender do que vai ser a taxa naquele dia. E isso é o Tesouro Selic aqui para nós. Então, o valor nominal atualizado é atualizado pela Selic. Então, diariamente, o que é a Selic? Ele atualiza a juros compostos, tá? E aí a data base é 1º de 7 dos anos 2000, que representava o valor de R$ 1.000 e vem sendo atualizado diariamente. Então, R$ 1.000. Aí naquele dia lá a taxa foi de 0,5%. Então pega 0,5% e acrescenta aqui. Aí dá um valor X. Aí no dia foi 0, no outro dia 0,03 e vai atualizando. Então isso é atualizado diariamente. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, acho que estava ali por volta dos 12 a 13 mil reais o valor de face desse título. Então veja, ele tem um valor exato. Ele tem, que é o valor ao par. Está negociando abaixo, deságio. Está negociando acima, ágio, tá bom? Devido à liquidação é em D mais um, então pede resgate hoje. E aí, no dia seguinte tem a liquidação, salvo uma exceção. Hoje, no Tesouro Direto, até às 13 horas, se solicita o resgate pessoa física ali dentro do Tesouro Direto, no mesmo dia ela recebe. Então, em alguns cenários, é em D mais um, desculpa, D mais zero. D é o dia que eu solicito, em quanto tempo eu recebo. Mais um dia útil. Então, tem alguns cenários que é D mais zero, é no mesmo dia, tá? Então, pega-se o VNA, projeta mais um dia e por isso o expoente será sempre, ó, se eu estou projetando esse um dia e eu trabalho no conceito de taxa over, que são a taxa over está associada aos dias úteis, como eu mencionei lá na nossa introdução, padrão anual 252, às vezes padrão mensal 21 dias úteis. Então, se nós vamos projetar sempre um dia da taxa, a taxa ela está, sei lá, em 13%. E eu sempre preciso projetar um dia, vai ser sempre 1 sobre 252 dessa nossa taxa, tá bom? E aí nós chegamos aqui a uma rentabilidade bruta a partir da fórmula. O meu preço de venda menos o meu preço de compra. E aí eu levo para base anual e depois menos 1 para tirar o 1 do fator, né? Que eu vou usar esse fator. E aí eu chego na minha rentabilidade bruta, sem muito segredo. A outra agora é o nosso título pré-fixado, a letra do Tesouro Nacional, conhecido como Tesouro Pré-fixado. Então esse cara aqui é o Tesouro Pré-fixado, tá legal? Conhecido popularmente. Aqui é aquela fórmula, lá quando eu falei sobre fatores, eu falei assim, ó, o fator de atualização de juros compostos talvez é o que nós vamos mais utilizar de fato na fórmula, né? Os outros fatores, normalmente nós usamos os instrumentos que a HP vai nos proporcionar, mas o fator de atualização de juros compostos pode ser que nós utilizemos ali com frequência na sua própria fórmula. Está aqui o preço unitário, que é o valor presente desse título. É o valor futuro
R$ 1.000, o valor futuro, ó, o valor de face é 1.000, sempre vai ser 1.000, é meio de padrão mesmo, é convencionado desta maneira. Então é o valor futuro dividido pela taxa. Tá lá, 1 mais a taxa, e aí essa taxa nós precisamos saber quantos dias úteis tem para o vencimento, dividido por 252. Por que dividido por 252? Porque a taxa, normalmente, ela é expressa anual. Então eu preciso saber em quanto tempo tem. Se são 510, é isso que vai dar? 504, né? Isso. 504 dias úteis está faltando. Se está faltando 504 dias úteis, significa que faltam 2 anos. Então, o meu expoente, 504 dividido por 252, o meu expoente vai dar 2. Então, 2 anos. Por isso que nós fazemos esse expoente anual. Então, é 1 mais a taxa. Também não tem segredo. R$ 1.000. Vamos manter a taxa de 10%? 1,10 elevado a 2. Resolve isso aqui. Depois, isso aqui divide por esse aqui. Chega no valor presente do título, sem muito segredo. E aí, todas as LTNs ofertadas no Tesouro Direto vencem em 1º de janeiro no seu ano de vencimento. Então, se ela tem lá, depois eu posso até trazer o site do Tesouro Direto. Ao final eu vou trazer, não vou finalizar esse encontro. Depois eu vou buscar lá o site do Tesouro e vou mostrar para vocês lá. Se não me engano, tem algum para 2025 e eu acho que está tendo algum para 2031, alguma coisa assim. Então vai vencer no 1º de janeiro de 31, 1º de janeiro de 2025. Continuando, agora talvez mais complicadinho, com mais detalhes. Você vai ver ó, que a NTNB principal ela tem 3 slides só para ela, porque ela tem essa peculiaridade de ser um título híbrido. O que é um título híbrido? A nota do Tesouro Nacional ela vai pagar o IPCA, que é a inflação oficial brasileira, mais uma taxa pré. Então veja, ela é um título híbrido. Ela tem uma variável pós na remuneração e aqui, como o próprio nome já diz, uma variável pré. Então ela é uma híbrida. Eu sei a forma de remuneração, um pedaço dela, que é o IPCA, mas eu não sei o quanto de fato é. E eu sei uma taxinha pré. Normalmente está algo ali em torno de 4, 5% ali de taxinha pré. Então por isso que tem algumas características. Então vamos lá. A database do VNA foi 15/7/2000, quando o mesmo representava R$ 1.000, corrigido pela inflação até os dias atuais, uma vez por mês. No dia 15, que é quando divulga-se o IPCA. Então esse VNA, diferente da letra financeira do Tesouro, que é atualizado diariamente. Por quê? Porque a Selic Over, que é a taxa negociada ali no mercado, ela é divulgada diariamente. Já a inflação, ela é um pouquinho diferente. A inflação é uma vez no mês. Então, por isso, uma única vez ao mês, o VNA ele é atualizado. E aí existe, então, a necessidade do VNA projetado. Por quê? Porque, veja, eu só tenho o VNA de fato novo no dia 15. Em qualquer outro dia, eu preciso, em diante, eu meio que preciso projetar qual que vai ser o IPCA, ver qual é a expectativa, atualizar por essa expectativa. Então, eu vou projetar o VNA desse tipo. VNA projetado é a projeção entre os dias 15, partindo de uma expectativa para o IPCA. Então, a partir do dia 15, ó, divulgou. Então estou VNA. A partir do dia 15, já tem outra inflação sendo calculada e que será divulgada no outro dia 15. Até lá, eu preciso ver qual que é a expectativa e projetar esse VNA. Então, atualizar esse VNA pela projeção, tá bom? Então, precisa-se do VNA projetado, pois representa o valor da NTNB principal no vencimento em qualquer dia. Então, em qualquer dia que eu falo, a partir do dia 15 que eu já estou projetando, tá bom? Então, como que é o VNA projetado? É o VNA, que é o valor nominal atualizado, tá bom? Valor nominal atualizado, que eu já tenho, certo? Depois do dia 15 eu já tenho ele lá. Ok, eu tenho ele, aí eu vou multiplicar por 1 mais o IPCA projetado elevado a PR1, que é a proporção de dias corridos entre a data da última divulgação do IPCA até a próxima vigência. Então, é uma proporção desses dias.
do dia 15 até a próxima vigência. Pode dar uma diferença, pode ser, sei lá, 29 dias, pode ser 30, 31 dias, enfim. Então tem que fazer essa proporção, tá bom? Matematicamente o PR pode ser expresso. Então o que é o PR1, assim, matematicamente? Número de dias corridos entre a data de compra e dia 15 do mês atual, então essa diferença, dividido pelo número de dias corridos entre a data 15 do mês atual e o dia 15 do mês seguinte. Então, matematicamente, nós podemos chegar a PR1 desta maneira, também não tem segredo nenhum. Tem que abrir o calendário e contar, vai na mão mesmo, ou vai na HP, que tem a possibilidade de contar datas, o que você achar mais fácil, tem como você saber a diferença de dias entre uma data e outra com o HP 12C, então dá para fazer isso talvez um pouco mais simples, é só colocar lá as duas datas e ele te dá a contagem de dias. Que aí você tem aqui esse expoente, e aí você tem que trabalhar com uma premissa aqui, né? Uma expectativa desse IPCA que vai ser para o próximo mês. E aí, para entregar a taxa contratada, aí nós vamos saber o quanto de fato esse título está rendendo, dado qual é o VNA, enfim, tem várias, por ser híbrido, tem várias possibilidades de rentabilidade. Então, para entregar a taxa contratada, deve-se pagar um valor menor que o VNA projetado, e para isso encontra-se o valor do título multiplicando VNA por cotação, que dependerá da taxa real. Qual que é a taxa real? É a taxa pré. Veja, taxa real é o ganho acima da inflação. Se o título paga IPCA, que já é a inflação, ele te protege, mais a taxa pré, essa taxa pré, ela é a taxa real do investimento, porque a outro pedaço já está considerando toda a inflação. Então a taxa pré é a nossa taxa real de investimento. Então o preço de compra é o VNA projetado vezes a cotação em percentual. E como que eu chego nessa cotação? 100 dividido por 1 mais a taxa que eu contratei. E aí, dias úteis dividido por 252 para o vencimento. Dias úteis para o vencimento. E aí você pode ver que vai ter título lá, sei lá, 2045. Eu não sei se já está tendo ali 2055. Então vai ter dia útil pra caramba para dividir por 252, que óbvio vai dar ali algo em torno de, sei lá, uns 20 anos, 30 e tantos anos, beleza? E mais um pouco ainda sobre série B principal. Sabendo o preço unitário, pode-se saber a rentabilidade no resgate, porque nós vamos estar lá projetando. O valor do título no vencimento, ele vai ser o VNA, dado que o denominador será 1, pois terá 0 dias úteis, né? Esse denominador aqui, ó, vai ser basicamente 252 dividido por 252, vai dar um denominador de 1 ali, não tem como dar outro, porque não vai faltar dias nenhum. Vence no dia 15 de maio se o ano de vencimento for ímpar e 15 de agosto se o ano for par. É uma informação aqui, não tem muito o que se falar assim, é uma informação teórica e não tem prática para isso, mas é interessante saber 15 de maio no ano ímpar, 15 de agosto no ano par. Então, vamos ver que eu acho que está tendo só ano ímpar, então vai ser sempre ali 15 de maio, depois nós vamos ver. A ideia de rentabilidade ser o IPCA mais taxa contratada é matematicamente incompleta. A rigor, a rentabilidade bruta final anual é a taxa contratada vezes o valor da inflação no período. Então tem que saber qual que é a taxa que eu contratei e multiplicar, porque nós não simplesmente somamos taxa, que nem está aqui, ó. Não é uma simples multiplicação, somatória, não é uma simples somatória. E sim é uma multiplicação. 1 mais a taxa de inflação anual vezes 1 mais a taxa real contratada ao ano, ponto importante. Os dois precisam estar na mesma grandeza, lembra disso. É igual a 1 mais a rentabilidade anual. Então eu chego na minha rentabilidade bruta anual, sem descontar imposto, tudo lá, é a bruta, é a nominal, contando a taxa ao ano com a inflação ao ano multiplicado usando o 1 de fator, né? Porque sempre o 1. É simples. Quando nós vamos subtrair ou somar taxas, subtrair taxas, nós dividimos. Somar taxas, nós multiplicamos, né? Que nem aqui, nós vamos somar, estamos fazendo uma multiplicação. Quando nós vamos descontar, que nem descobrir a taxa real, nós dividimos. E 1 dividido por 1 é ele. E 1 vezes 1 também é ele mesmo. Então, por isso que, muito mais correto, trabalhar com divisão e multiplicação usando o fator 1, por quê? Porque nós temos um fator que somente nos auxilia
não coloca e nem tira valor do nosso resultado. Aí a nota do Tesouro Nacional Série B, qual que é a diferença da Série B principal para a Série B? Não é o Campeonato Brasileiro Série B, tá bom? É que a Série B principal, ela não paga cupom, ela paga só tudo no resgate ou no vencimento. A Série B, ela paga cupom semestral. Então tá aqui como que nós vamos chegar no resultado. O cupom da Série B é de 6% ao ano, sendo, lembra, tem que fazer equivalência. Então já tem essa equivalência. 2,96% ao semestre, só que ó, sobre o VNA. Não é sobre um valor fixo, é um valor que vai se variando, porque é o valor nominal atualizado. Então, o valor bruto do cupom é nada mais do que o VNA, aí tem que saber qual que é o VNA desse título, vezes 1 mais a taxa, aí depois nós tiramos esse 1, depois multiplicamos, e aí nós vamos chegar basicamente no resultado. Não precisa do VNA projetado, pois o cupom é pago dia 15, dia da divulgação do VNA. Então veja, para se saber o cupom tem essa praticidade. Não precisa primeiro projetar o VNA para depois descobrir o valor do cupom. Porque se o cupom é pago dia 15 você tem um VNA, você multiplica o VNA por 2,96% e você tem o valor do cupom, tá? E aí como que nós vamos chegar aqui no valor? Nós vamos somar esses cupons. Lembra que nós fizemos isso no fluxo de caixa, descontando? É o que nós estamos fazendo aqui, ó. 1 mais o cupom elevado a meio, veja, o cupom de 6 elevado a meio, que dá os 2,96, tá bom? Praticidade da fórmula. Dividido, ó, por 1 mais a taxa, e aí considera a quantidade de dias úteis, ó. O DU1 aqui, que é esse nosso, dias úteis até o primeiro cupom, aí vai até o segundo, até o terceiro, enfim, vai indo considerando todos os cupons até chegar no último, que é a última parte que representa o valor de face do título. E veja aqui em cima é 1. Por quê? Porque já não tem mais cupom, é o valor de vencimento do nosso título, beleza? Então, comprando pelo VNA, a rentabilidade semestral será igual ao percentual do cupom, parecido com o que eu falei da yield to maturity. Se você está comprando pelo preço, você recebe exatamente o que é a taxa do cupom. O problema é quando você compra por um preço diferente, que aí você vai ver. Se eu estou comprando mais barato, minha rentabilidade é maior do que a taxa de cupom. Estou comprando mais caro, minha rentabilidade é menor do que a taxa de cupom. Já falamos lá isso sobre yield to maturity. E o mesmo vencimento da principal lá, 15 de maio ou 15 de agosto aqui, a depender. Aqui, cadê? Aqui, ó. Se for ímpar, 15 de maio, 15 de agosto. Se for par, é o mesmo vencimento. E aí, para concluirmos, isso aqui nós já vimos, então isso aqui não entra na nossa apresentação, foi só uma repetição do slide. Então, para concluirmos, nós temos a série F. Lembrando, série B principal, conhecida como Tesouro IPCA. Série B, Tesouro IPCA com juros semestrais. E a NTNF é o Tesouro Pré-fixado, parecido com a LTN, lá, letra do Tesouro Nacional. A diferença é que aqui paga cupom, então série F, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, tá bom? Vamos lá, cupom de 10% ao ano, sendo de 4,88, então eu tinha falado certo, lá que dava ao semestre, sobre o valor de fase de 1.000. Aí aqui é mais simples, não é um valor variável, é um valor fixo. Então, pré-fixado tem uma praticidade, digamos assim. Então, trazer a valor presente todos os pagamentos de cupom e também o valor do principal, mais o cupom pago no vencimento. Então, o que é o valor presente, o preço unitário? Cupom pela taxa, né? Nós vamos descontar isso aqui considerando quantos dias úteis falta para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, até o fim, aonde recebe cupom mais o valor de face. Exercícios de fluxo de caixa, de VPL, nós já fizemos isso, nós vimos. No final recebe cupom mais os 1.000 e aí a quantidade. Traz tudo isso, vai. Isso aqui dá um resultado, isso aqui dá outro resultado, isso aqui dá outro resultado. Nós vamos somar tudo isso. Isso vai resultar para nós no quê? No preço unitário. Se você faz uma quina aqui nesse U, vira um valor presente, para você não se esquecer.
Então, dias úteis da data de compra até a data de pagamento do cupom. Então, você considera o dia que está comprando, tá legal? Em caso de resgate antecipado, então não levou até o vencimento, não teve essa situação aqui, ó, de receber os R$ 1.000 somente no vencimento. Considerar os dias úteis para o vencimento a contar da data do resgate, então eu tenho que considerar, estou resgatando hoje, até o vencimento, quanto está faltando? Trazer a valor presente os cupons que deixará de receber junto ao principal pago no vencimento. Caso os cupons tenham sido reinvestidos, calcular o valor do cupom. Então tá aqui, ó. O que é essa fórmula? O valor do cupom reinvestido. Eu reinvestia ele por uma taxa, ó. Tá aqui, ó. Uma taxa. 48,81, que é o cupom, a taxa e o circunflexo significa que está elevado, tá bom? Elevado por quanto tempo esse reinvestimento? Aí no resgate, eu somo com o cupom que eu recebi e aí eu tenho que também descobrir qual que é o valor da venda antecipada. Eu somo tudo isso, eu tenho o quanto eu resgatei, o quanto eu tenho, e aí eu posso ter a resposta de qual foi de fato a minha rentabilidade. Eu tenho toda essa somatória, né? Isso aqui pode se repetir, essa multiplicação aqui pelo reinvestimento pode se repetir, às vezes foi 2, 3, 4 cupons reinvestidos, aí eu tenho que analisar por quantos dias cada um ficou. Somo tudo isso, sei lá, vai dar 10 mil, só para simplificar. E eu investi 5 para 10, ganhei 100% na operação. Então é desta maneira que nós vamos chegar na rentabilidade de uma série F. E ela vai vencer em 1º de janeiro no seu ano de vencimento. Se o ano lá é 2050, 1º de janeiro entrou o ano, título venceu e aí vai ser pago pelo governo aos detentores do título. Beleza? Então essa é a introdução que nós temos aí, todas as definições técnicas e conceituais sobre os títulos públicos federais brasileiros. Beleza? Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abraço.